Agora, 2h45, vamos falar de saúde, isso porque Campinas passou a oferecer um novo exame de glicemia que reduz pela metade o tempo de avaliação dos pacientes. A tradicional curva glicêmica de 2 horas agora pode ser substituída por um teste de 1 hora apenas, então metade do tempo. E esse teste já é feito pelo Laboratório Municipal aqui de Campinas para pacientes que são encaminhados pelos centros de saúde. E essa implementação coincide com a data de hoje, que é o Dia Mundial do Diabetes. A gente conversa sobre essa mudança com o Fábio Tambacia, ele que é patologista clínico e também coordenador do Laboratório Municipal aqui de Campinas, fala conosco ao vivo. Oi, Fábio, boa tarde, muito bem-vindo. Oi, Thalia, boa tarde, Marco, boa tarde, ouvintes da CBN. Pois não. Bom, Fábio, primeiro eu queria que você explicasse essa mudança, né, implementada já pelo Laboratório Municipal, que motivou Campinas a adotar, então, esse novo exame, né, um novo modelo para a curva glicêmica. Bom, a gente sabe que o diabetes é uma doença crônica muito grave, né, é uma doença que vem aumentando também aí a prevalência ao longo dos anos, então a gente precisa de testes diagnósticos mais sensíveis, mais rápidos, mais modernos, para se chegar ao diagnóstico dessa doença, né? Existem alguns exames que fazem aí o diagnóstico do diabetes, que é a glicemia de jejum, tem a hemoglobina glicada e tem também as curvas glicêmicas, né? A curva glicêmica clássica, ela é de 2 horas. O paciente vai, é coletado um sangue no tempo zero, né? O paciente chega em jejum de 12 horas, ele toma aí uma quantidade de 75 gramas de glicose e fica e espera ali no laboratório, né? Faz uma dosagem 2 horas depois do que ele ingeriu aí essa glicose. E isso classicamente há muitos anos. Agora, a Sociedade Brasileira de Diabetes, o ano passado, preconiza uma curva mais rápida, de 1 hora. Então, é o mesmo procedimento, só que em vez de 2 horas, 1 hora, apenas 60 minutos, é feita essa nova coleta de sangue. Esse exame nos trouxe muito mais, além de ser mais rápido, mais simples, melhor para a equipe, melhor para o paciente, ele traz muito mais informações para o médico. Ele chega a diagnosticar muito mais pessoas no chamado pré-diabetes, que é aquela, né, aquele período aí que o paciente não tem ainda o diagnóstico de diabetes, mas se ele continuar com o estilo de vida, né, então, assim, esse pessoal, a gente pode, se ele mudar o estilo de vida para alimentos mais saudáveis, exercícios físicos, emagrecimento, daí evita, né, se chegar ao diabetes aí. Então, por isso que a prefeitura está implementando esse exame mais simples e com maior poder diagnóstico aí. Ô, Fábio, e em laboratórios, por exemplo, né, quando se faz esse exame de curva glicêmica de 2 horas, ainda se demora alguns dias para se obter o resultado, né? Até toda a análise das coletas, né? Eu já fiz esse exame, é difícil pra caramba, vai trocando os tubos ali para retirar o sangue, né? E ainda demorava alguns dias para sair. O resultado, tem alguma mudança, a divulgação do resultado com esse exame, com essa coleta mais curta? Marco, o resultado sai no mesmo dia, né? Porque a gente tem uma logística de transporte da amostra até a central do laboratório e o paciente coleta ali mesmo, próximo, então é só colocar no aparelho que 2 horas depois já tem o resultado. Interessante. É bem simples nesse sentido. Agora, esse novo modelo, doutor Fábio, ele é, além de mais rápido, né, ele é mais eficaz para essa detecção do pré-diabetes, e por quê? Assim, eu tenho inúmeros estudos, né, demonstraram que essa glicemia maior do que 155 miligramas por decilitro, 60 minutos após os 75 gramas de glicose, é altamente preditivo para detectar a progressão da doença, complicação micro e macrovascular, né, como eventos cardiovasculares, e também aí doença gordurosa hepática e etc. Então, com o aumento de pessoas com esse diabetes,
e esse aumento dessa detecção das pessoas com a hiperglicemia intermediária, esse exame é muito importante para alertar as pessoas, fazer uma triagem, alertar as pessoas para mudar o estilo de vida para não desenvolver diabetes. Ele diagnostica mais pessoas nesse período pré-diabetes do que a curva de 2 horas. Essa o motivo dessa redução. Ô Fábio, mas vamos lembrar também que precisa ter um encaminhamento, né, para fazer o exame pelo SUS, né? Não é qualquer pessoa que desconfia que tem diabetes pode chegar e fazer, né? Como é que funciona esse encaminhamento? Quem que pode fazer o exame? Não, na verdade a própria Sociedade Brasileira de Diabetes recomenda aí que para o rastreamento de diabetes tipo 2, todos os indivíduos aí com idade acima de 35 anos e que tenham sobrepeso, obesidade, ou que tenham algum fator de risco por diabetes, tá indicado fazer. Os usuários aí devem procurar os centros de saúde, passar pelo clínico ou passar pelo médico da família, que ele vai indicar qual é o exame, e se for o caso, indicar essa curva glicêmica aí de 1 hora para fazer essa triagem aí da hiperglicemia intermediária. Exato, mas precisa que o médico faça o encaminhamento, né? Sim. O médico ou a equipe de enfermagem também está autorizada a fazer esse encaminhamento aí nas unidades de saúde de Campinas. Doutor, para quem está nos ouvindo, né, você falou dessa importância de já diagnosticar a pré-diabetes, né, antes que a doença aí se agrave. Então, quanto que é importante que a pessoa ela busque uma avaliação, ela peça uma orientação também na unidade de saúde, né? Tem alguns sinais de alerta? Quando que essa busca, né, por esse diagnóstico, ela se torna importante? O diabetes tipo 2, tá, ela é uma doença ela é insidiosa, ela é silenciosa, né? Então, assim, não tem muito... É óbvio, né? Assim, paciente que já está com sobrepeso, né? Que está com obesidade, e tem fatores de risco como pessoas com diabetes na família, né? Eu acho que já tá autorizado a procurar aí as unidades, passar com o médico e fazer a triagem, né? Para ver se vai desenvolver o diabetes. Porque às vezes o diabetes não tem, diferente do diabetes tipo 1, que é aquele que precisa de insulina, que normalmente é diagnosticado na infância e adolescência, o diabetes tipo 2, ele às vezes tem muitas pessoas, tem um índice alto de pessoas que têm diabetes e sequer sabem que têm diabetes. Isso é bastante considerado. Exato. O doutor Fábio, e outros exames ainda são recomendados contra o diabetes? Porque a curva glicêmica não é o único, né? Ainda continuam sendo aplicados? Não, sim. Existe, né, a glicemia de jejum clássica, né? Que é aquela que o paciente chega com 12 horas de jejum, faz o exame, se tem lá acima de 126 miligramas por decilitro, já em 2 medidas diferentes aí já está considerado feito o diagnóstico de diabetes. Além também dessa curva de 1 hora, tem a curva glicêmica de 2 horas, que é clássica, acima de 200 aí é considerado diabetes, e tem também o exame de hemoglobina glicada, né, que é um exame que vê lá a média de glicemia dos últimos 3 meses do paciente. E se o paciente tem lá acima de 6,5%, esse paciente pode ser diagnosticado com diabetes. Então tem alguns exames aí para fazer esse diagnóstico, né? E a gente tem uma estimativa aqui até alta, né, de moradores que podem ter diabetes, estimativa de 87.700 moradores, isso falando só de Campinas, né, segundo os dados do IBGE, também Plano Nacional de Saúde. Então, número de pessoas que podem ter a diabetes, né, doutor? Por isso é importante também essa busca por esse diagnóstico, né? Agora, falando desse novo teste para a curva glicêmica mais rápido, mais eficaz, ele está disponível já a partir de hoje? O Laboratório Municipal já implantou essa mudança ou deve estar disponível em breve, né? Como é que deve ser essa transição aqui na cidade? A gente já está disponível, né, no Laboratório Municipal.
A gente vai, ainda tem uma capacitação dos médicos e profissionais para explicar a nova indicação desse exame aí, mas para quem já é, né, endocrinologista e já sabe dessa diretriz da sociedade, já pode encaminhar para a gente, né, fazer o pedido do exame e para o laboratório municipal fazer o exame, entregar o laudo rapidamente aí. Aqueles testes rápidos, doutor Fábio, aquele do furo no dedo, eles têm algum tipo de eficácia? Porque às vezes na maioria das vezes, eles são aplicados fora do laboratório municipal, né? Às vezes até já vi, por exemplo, na Lagoa do Taquaral, já vi em outros locais assim. Tem algum tipo de... Não que não tem eficácia, senão não seria feito, mas algum tipo de alerta para as pessoas? Não, eu acho que é uma ferramenta bastante importante aí tanto o diagnóstico e triagem para o diabetes, como também para o controle do paciente que já tem o diabetes e faz uso de medicação hipoglicemia antioral ou mesmo insulina. Esses aparelhos, Marco, que comumente são chamados de destro, que o paciente faz aí uma picadinha na ponta do dedo, né? E põe uma gotinha de sangue ali na faixinha ali do aparelho. Existe uma legislação da Sociedade Brasileira de Patologia para o controle e calibração desses aparelhos aí. Todos esses aparelhos que são utilizados na rede pública aqui de Campinas, eles passam por controle e calibração e que o laboratório municipal é responsável por isso. E isso também em todos os hospitais particulares, os hospitais públicos. O próprio laboratório da instituição é responsável por esse controle. É feito um controle interno e controle externo. Então, é óbvio que é uma metodologia que não é tão precisa como colocar no aparelho grande, né? Porque esse aparelho grande ele é menos sensível, né? Mas ele ajuda consideravelmente, além de ser rápido e prático, né? Tem muita gente que tem em casa isso e auxilia aí no controle da glicemia. Eu agradeço muito aqui ao Fábio Tambassia, ele que é patologista clínico, também coordenador do Laboratório Municipal aqui de Campinas, falando com a gente sobre esse novo exame, né, de glicemia mais rápido, né, reduzindo esse tempo de espera nesse Dia Mundial do Diabetes. Muito obrigada, viu, doutor, pelas explicações aqui pra gente. Bom trabalho e ótima tarde. Obrigado, Tair. Obrigado, Marco. Um grande abraço para todos. Um abraço. Aí. Contem com a gente. Um abraço, muito obrigada. Agora, 2h58. Os panetones Bambini são feitos há mais de 40 anos com fermentação natural, massa leve e sabor autêntico. Cada fatia transforma vidas. Ao escolher Bambini, você contribui com obras sociais. Encomendas de panetone a partir de 24 unidades até 30 de novembro tem 8% de desconto. Experimente também o Pão Netone e o Mini Panetone. Peça